Bom demais, glória a Deus. Nosso devocional do dia 9 de fevereiro de 2024. Eu quero ler com você o que está lá em Lucas 24, capítulo 24, do verso 1, do verso 13 em diante. Eu quero contextualizar você o que estava acontecendo. Jesus tinha morrido, já tinha sido ressuscitado, ele ressuscitou, apareceu alguns discípulos e em algumas reuniões de alguns discípulos eles já vinham falando da frustração deles sobre Jesus não permanecer no corpo humano, naquele corpo humano físico entre eles. E aí o complexo de discípulos de Jesus, ali na parte mais interna, eram os 12 discípulos, o qual Judas ele abandonou a missão por aquilo que ele fez, pela traição. Mas depois dos 12, daquela cadeira dos 12, tinham cerca de 70 discípulos que sempre acompanhavam Jesus. Anteriormente eram 120, mas alguns acabaram deixando ele. Mas ali, quando ele ressuscitou, tinham 70 discípulos que esperavam a volta dele. E esses discípulos não compareceram à crucificação, eles não foram lá. O único discípulo que foi ver a crucificação de Jesus foi João, o apóstolo João. E aí, então alguns discípulos começaram a se dispersar, a ir de volta para suas aldeias, a ir de volta para suas casas. E aqui no Lucas 24, verso 13 diz que naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Então era uma boa caminhada. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Ó, Jesus dando um de bobo. E eles explicaram. Jesus é lindo demais. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram ele para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia em que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dos nossos grupos nos surpreenderam, indo ao túmulo de madrugada e não acharam ele lá. Voltaram e dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. E de fato, alguns dos nossos foram lá, verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: olha o que Jesus disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus lhe explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando eles se aproximaram da aldeia, presta atenção, quando eles se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, está chegando o final do dia. E então Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois disso partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Mas Jesus desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos 12 com eles, os quais diziam: de fato Jesus ressuscitou e já apareceu a Pedro. Olha que lindo isso aqui. Olha que lindo isso aqui. Eu não sei você, mas eu vou lendo, imaginando, tentando imaginar, buscando ter uma imagem
do que aqueles discípulos passaram. E eu quero trazer isso aqui para a sua vida hoje. Por que você acha que aqueles discípulos estavam indo de Jerusalém para as suas aldeias, para as suas casas? Eles estavam frustrados. Eles estavam frustrados com Jesus. Eles estavam frustrados porque a expectativa deles em Jesus estava em trazer Jesus para a realidade, para a necessidade que eles tinham em Israel. Eles falaram, olha, será que você não sabe? Aquele que veio e estava entre nós, nós esperávamos, no verso 21, que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas já passaram 3 dias e ele não voltou. A esperança daqueles discípulos estava em tirar Israel do poder do Império Romano. Porque Roma subjugava Israel. Por questões territoriais, o Império de Roma subjugava Israel. Cobrava impostos excessivos, batiam em alguns que desobedeciam, e eles esperavam que Jesus viesse e fosse um rei que tirasse Israel de Roma. Quando na verdade Jesus foi um rei que queria colocar Israel em todo o mundo. E eles não entenderam isso. Só que perceba que no verso 19 e 20, que eles dizem o seguinte: aquele que veio, que era rico em obras e palavras e sinais e maravilhas e prodígios, quando eles falam isso, eles estão afirmando que eles reconheciam tudo que Jesus fazia. Eles acompanhavam. Você consegue imaginar eles acompanhando Jesus ressuscitando os mortos, em um milagre de transformar pães em 5 pães, né? Em milhares de pães, como a gente leu antes de ontem. Então a falta deles não era de vivenciar o trabalho, a obra, as palavras de Jesus. A falta deles era de trazer Jesus não para a expectativa deles, mas de colocar eles na expectativa de Jesus. Então por que a gente se frustra muito com Deus? Porque a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Porque a gente quer que Deus faça na nossa hora. Porque a gente quer que Deus faça da nossa maneira, quando na verdade Deus quer que a gente faça da maneira dele. E aí muitas vezes a gente vê campanhas, pare de sofrer 7 semanas, as 7 chaves da sua prosperidade, as 7 chaves, 7 semanas para você parar de sofrer, quando na verdade Jesus fala assim, venha sofrer comigo. Porque a gente pode pegar Jesus e trazer para a nossa realidade presente, ver os sinais dele e ainda assim nos frustrarmos com ele. Olha o que Hebreus 5:8 diz, assim, vou até colocar em outra versão aqui para você entender melhor. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que disse, você é meu filho, eu gerei em você. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só, Jesus abriu mão de fazer a vontade dele para fazer a vontade de Deus. E ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, quando a gente passa por um sofrimento, não é para a gente se frustrar com Deus, é para a gente nos tornarmos mais obedientes a Ele. Porque a Bíblia não fala que Deus cegou os olhos daqueles discípulos enquanto caminhavam. A Bíblia fala que, olha, eles porém pararam entristecidos, mas quando eles estavam conversando, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. O que impede a gente de reconhecer Jesus no nosso caminho? A nossa expectativa frustrada. Porque a gente acha que Jesus precisa e deve fazer do jeito que a gente quer. Mas Jesus caminhou com eles. E por que eles viram Jesus, mas não reconheceram? Eles estavam falando daquilo que Jesus fez. Você lembra de Estevão?
falando da glória de Deus, ele viu a glória de Deus. Eles começaram a falar sobre Jesus. Jesus apareceu entre eles. E Jesus teve uma misericórdia tão grande. E olhou para eles e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. É sobre mim que a Bíblia falava. É sobre mim que a Bíblia discorria e narrava de capa a capa. As Escrituras falavam sobre a minha vinda, sobre a minha morte, sobre a minha ressurreição. Em vez de vocês colocarem a expectativa que eu entre na sua vida, entre na minha missão, entre na minha vida e viva a minha vida. Porque quando Jesus foi e eles sentaram à mesa, Jesus partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, eles viram que era Jesus. Quem é o pão da vida? Jesus. E muitas vezes, algumas pessoas, talvez você, sentem em algumas mesas, onde deveria ser partido o pão, e você começa a partir coisas que não edificam. Você começa a partir assuntos que não edificam. Mas quando você senta em uma mesa e você decide partir o pão, repartir Jesus entre as pessoas, os seus olhos são abertos. Os seus olhos são abertos e você começa a entender aquilo que Jesus quer que você entenda. Você tem noção disso? Porque quando os seus olhos se abrem, você volta para Jerusalém. E por que você volta para Jerusalém? Porque a sua expectativa já não importa mais para você. O que importa é o que Jesus quer que você faça. E você passa de ser um crente consumidor da fé. Você deixa de ser um crente que segue Jesus só por aquilo que ele pode fazer. E começa a seguir Jesus por aquilo que ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Porque quando aqueles discípulos voltam a Jesus, ei Jesus, eles encontram os discípulos reunidos e Jesus aparece para aqueles outros discípulos no verso 36 adiante. Não vou ler para não estender para você aqui. Jesus aparece no meio deles e fala assim: o que vocês têm para comer aí? Eu tenho uns peixes aqui. E aí Pedro, Tiago ali, João já começam a fazer um peixe para Jesus. E Jesus fala: fiquem em Jerusalém, até que do alto venha a promessa. Qual era a promessa? Até que do alto viesse o Espírito Santo, o qual ele prometeu que nos selaria com o seu sangue, com o teu Espírito, para que a gente fosse cheio do poder e autoridade. Você lembra quando ele morreu? Ele falou assim: gente, não fica triste. É necessário que eu vá para que o Consolador venha. O que Jesus estava dizendo? É necessário que eu vá para o meu Pai, porque eu vou preparar morada para vocês, mas eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai dar poder para vocês fazerem obras muito maiores do que as que eu fiz. Você está entendendo? Se você está entendendo, digita amém. Se você está entendendo, se você está pegando essa palavra para você, me fala se você está entendendo. Você tem que tomar posse do poder do Espírito Santo. Aqueles discípulos que estavam frustrados ao longo do caminho, voltando para suas casas, porque eles tinham expectativa em Jesus, mas Jesus tinha outra expectativa neles. Eles voltaram para Jerusalém e receberam uma confirmação da promessa que Jesus tinha. Porque Jesus encontrou com os demais discípulos e falou: gente, fica em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido poder. Lucas foi o cara que escreveu esse livro e foi o cara que escreveu o livro de Atos. Foi o cara que entrevistou Paulo nas prisões e redigiu as maiores cartas de Paulo: Romanos, Gálatas, Efésios. Lucas narra isso aqui e esse é o último episódio antes de entrar no livro de Atos, que veio um dia de Pentecostes, onde todos eles estavam sentados e veio o poder do Espírito Santo e revestiu eles. Agora eu te pergunto, se Jesus não tivesse alinhado a expectativa daqueles homens, a expectativa dele, aqueles homens teriam voltado para Jerusalém e recebido o Espírito Santo? Ou eles teriam ido frustrados para suas casas? Jesus não quer que você viva frustrado nessa terra. Ele quer que você ande com o seu peito ardendo por aquilo que Ele está te falando.
Olha aqui que fala aqui, gente. No verso 32. Não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando ele explicava as Escrituras? Você sabe quando é ele que está falando com você. Né, amor? Você sabe que é ele. Todas as vezes que Deus fala com você, você vai saber que é ele. Ele não vai te pedir um pix para te revelar alguma coisa. Ele não vai obrigar você a servi-lo. Ele não vai obrigar você a abandonar a sua família. Ele não vai obrigar você a ser egoísta. Ele não vai obrigar você a coisas desnecessárias. Sabe, a maior revelação de Cristo na sua vida precisa ser a missão dele. E ele quer que você compartilhe ele entre as mesas que você senta. Sabe, tem muito crente que chama de comunhão aquela pizza depois da igreja, onde senta para meter o pau em todo mundo da igreja. Isso não é comunhão. Comunhão é o partir do pão. Reparta Jesus onde você sentar. Reparta Jesus no seu trabalho, na sua família. Sabe, quando você sentar para comer, pega na mão dos seus filhos, pega na mão do seu cônjuge, seu marido, sua esposa, e faça uma oração de gratidão para aquele alimento. Quando uma provisão chegar na sua vida, reconheça ele. Foi Jesus que fez isso. Ensine os seus filhos tudo que Deus faz por você. Isso é partir o pão. Porque quando você partir o pão, os seus olhos vão ser abertos. Os seus olhos vão ser abertos e você vai voltar os seus olhos para a promessa. Fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido do poder do Espírito Santo. Só que você quer saber de uma coisa? Essa promessa já se cumpriu na sua vida. O Espírito Santo, ele não vem sobre você. Ele está dentro de você. Bom dia, Miriam. Glória a Deus. O Espírito Santo está dentro de você. É sobre isso. Talvez, quando a gente chegar na eternidade, a gente vai perguntar muitas coisas para Jesus. E uma coisa que ele vai perguntar para você, filho, o que você fez com aquilo que eu te dei? Eu te dei o meu Espírito Santo. Eu te dei o meu Espírito Santo. O que você fez? Faça com ele hoje na sua vida. Seja ousado, seja ousada, por onde você passar. Mantenha os seus olhos abertos, direcionados para a promessa. Jerusalém remete à promessa de Deus. A Bíblia fala que ele fará uma nova Jerusalém, uma nova morada para nós. Não se frustre pelo caminho. Não se frustre porque talvez Deus não fez aquilo que você queria que ele fizesse. Não se frustre porque ele não fez na hora e do jeito que você quis. Ele vai fazer em você, do jeito dele, da forma dele. E homem nenhum pode parar isso. Homem nenhum pode cobrar nada por isso. E você vai ser pleno, cheio, feliz quando você buscar a expectativa dele. Eu quero orar por você hoje, para que ele revele qual é a expectativa dele para a sua vida. Ele quer que você sirva a ele. E servir ele não é servir homens, é servir a ele. Não é servir ao seu ministério local, é servir a ele.
a Ele. É isso que Ele espera de você. Se você conseguiu trazer esses discípulos para a sua vida, você conseguiu entender que não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele. Porque nós vamos passar. Daqui uns dias, uns anos, nós não estaremos mais nessa terra. Mas aquilo que você fez por Ele nessa terra permanecerá. Nos seus filhos, nos seus netos. Eu ouso te dizer, deixe um legado. Deixe um legado. Escreva um livro. Grave um vídeo. Faça lives. Envie áudios no WhatsApp. Monte um grupo de pessoas. Compartilhe tudo que Deus faz na sua vida. Ah, mas quem sou eu, Rodolfo? Você é filha, você é filho de Deus. Você é cheia do Espírito Santo. Reparta o pão por onde você passar. Porque talvez você não verá os frutos, mas seus filhos verão. Amém? Você acredita? Você recebe essa palavra? Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida. Para que Deus, Ele reposicione você na expectativa dEle. Amém? Quando você estiver reposicionado nessa expectativa, você não andará pelo caminho frustrado. Você andará em direção à promessa. Eu estou indo para Jerusalém. Nós estamos indo para Jerusalém. Amém? Nós já fomos revestidos de poder. E Jesus não vai parar em você. Ele vai fazer através de você. Sempre, 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 sempre. Não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho. Eu oro para que seu coração sempre esteja ardendo. Sempre esteja ardendo. Amém? Deus não é Deus dos evangélicos. Como diria o nosso pastor Luiz Hermínio. Deus não aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. Ele é Deus de toda a terra. Deus é Deus de toda a terra. Suzy, mas você vai ter muitos filhos espirituais. Amém? Muitos filhos espirituais. Feche seus olhos aí. Comece a falar com Deus. Deus, eu quero colocar minha expectativa no Senhor, Pai. Deus, eu oro ao Senhor, Deus, essa manhã, Pai, para que o Senhor anule a nossa expectativa, Pai. Deus, eu não quero olhar para a minha expectativa, eu quero que o Senhor, Pai, me mostre a Tua expectativa, Pai. Eu quero que o Senhor me mostre a Tua direção, Pai. Essa é a oração que eu faço pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas que estão aqui, Deus, nos escutando nessa manhã, Pai. Ei, Jesus, a nossa expectativa nos frustra, Pai. A Tua palavra diz que a esperança, Deus, que se adia, ela adoece a alma, Deus. Nós queremos colocar nossa esperança no Senhor, Pai. Nós não queremos simplesmente trazer o Senhor para a nossa vida, mas nós queremos entrar na Sua vida, Pai. Nós queremos viver a Tua vida, Pai. Nós queremos viver a Tua promessa. Comece a falar isso aí, minha irmã. Comece a falar isso aí, meu irmão, na sua casa. Deus, eu quero viver a Tua promessa, eu quero viver a Tua vontade, eu quero viver a Tua expectativa, Pai. Eu quero viver a Tua vida, Deus. Eu não quero simplesmente trazer o Senhor, Deus, para a minha necessidade. Deus, nós não queremos ser como aqueles discípulos, Deus, que esperavam o Senhor para um determinado propósito e o Senhor veio para outro. Nós queremos, Deus, entender o Teu propósito, entender a Tua vontade, entender o Teu desejo, ó Pai. E nós queremos fazer parte disso, ó Deus. Porque quando nós olhamos para o Senhor, Deus, e queremos trazer o Senhor para nossas vidas,
para a nossa necessidade, e o Senhor às vezes não vem, Pai. A gente se frustra, a gente duvida da nossa própria fé, Pai. Ei, Jesus, mas quando a gente decide cumprir, Deus, a Tua vontade, Pai, a gente fortalece a nossa fé, Pai. E ora ao Senhor, Deus, que assim como aqueles discípulos, Pai, quando viram o Senhor repartir o pão, tiveram seus olhos abertos, Pai. Eu oro que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, dessa pessoa que está me escutando, Pai. Abra os olhos, Pai, abra o entendimento, abra, Deus, e traga a Tua vontade para a mesa. Traga a Tua vontade para a nossa mesa, Pai, para a nossa realidade. Porque a mesa que nos assentamos, Pai, diz respeito à nossa realidade, Pai. E o Senhor é o pão da vida. O Senhor é o pão da vida, Pai. Nós queremos nos alimentar do Senhor, Pai. Ei, Jesus, coloque um sorriso novo na vida dessa pessoa, Pai. Coloque um sorriso novo, Deus, no caminhar dessa pessoa, Deus, e que ela consiga voltar os olhos para a promessa. Até, Pai, que a Tua vontade se cumpra e encha dela, Pai, da certeza que a promessa do Espírito Santo já veio. Não é mais uma promessa, é uma realidade, Pai. Nós estamos cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Pai, o qual nos ajuda nas nossas fraquezas. Visita as finanças, o casamento dessa pessoa, Pai. Visita a família, Pai. Vem com o Teu toque, Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus é contigo. O Espírito Santo não é mais uma promessa, minha irmã, meu irmão. O Espírito Santo está em você. Sabe, quando você estiver frustrado, quando você tiver dúvidas, levanta as suas mãos sobre o lugar que você estiver e diga: o Espírito Santo habita em mim. Habita em mim. E eu levanto um altar ao Senhor nesse lugar. E decreto: esse lugar é do Senhor. Você tem poder para isso. E não pergunte mais por quê. Pergunte para quê. Para que Deus te colocou nessa situação? Para que Deus te colocou nesse lugar? Você é um enviado de Deus em todo lugar que você entrar. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. E seja cheio de Deus. Cheia de Deus. Se estiver triste, angustiado, chore. Fale com Deus, mas nunca duvide que Ele está com você. Os seus olhos já estão abertos. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Se você chegou aqui depois, volta lá, vai estar lá no feed, vai estar no Spotify também. Se você ainda não segue a gente lá no Spotify, segue lá, coloca o sininho, compartilha com as pessoas. Amém? Glória a Deus. Obrigado por você, pela tua presença, pela tua permanência aqui. E amanhã, 6 e 7, a gente está firme aqui em nome de... Amanhã é sexta. Amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado. Você quer fazer amanhã? Então a gente se encontra domingo, aqui em Itaberaí, 9 horas da manhã, nosso culto. Todas as vezes que você se dispor a fazer algo diferente, que você vai tentar subir um nível na sua vida, seja de qualquer área da sua vida, você vai encontrar resistência. Eu quero perder peso, eu quero melhorar a minha saúde física, você vai encontrar resistência. Você quer cultuar a Deus, você quer adorar a Deus, você vai encontrar resistência, mas não pare. Não pare, é igual subir uma escada. Em nome de Jesus. Glória a Deus.